Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar do caso Debbie Whitlock. Esse foi um caso muito brutal, muito intrigante, que chegou a ser retratado no programa People Magazine, Além da Notícia, do canal Investigação Discovery. Eu cheguei a assistir esse episódio há alguns anos, mas não consegui achar o vídeo na internet para disponibilizar aqui para vocês o link. De qualquer forma, reuni as informações do caso para trazer no canal. Então vamos aos fatos. Deborah Ann Mulvihill, mais conhecida como Deb, nasceu em 16 de abril de 1955, na cidade de Modesto, no estado norte-americano da Califórnia. Desde pequena, se mostrou uma criança muito determinada e de forte personalidade, características que levou para a vida adulta, quando se esforçou para se tornar uma mulher independente e trabalhadora. Ainda jovem, conseguiu um emprego na antiga empresa Sears, chegando ao cargo de gerente em poucos anos. Ali, ela conheceu Harold Whitlock, esse homem que você vê na imagem, que também trabalhava como gerente na mesma loja. Eles se aproximaram e começaram um relacionamento, vindo a se casar pouco depois, quando então Deb passou a adotar o sobrenome do marido, Whitlock. Em 1985 tiveram uma filha e o casamento parecia ir bem, mas em poucos anos Harold começou a beber e o hábito foi aumentando até Deb se dar conta de que seu marido era um alcoólatra. Em um esforço para colocar sua vida nos trilhos, Deb convidou a filha do relacionamento anterior de Harold, uma jovem de 17 anos de nome Angela, para ir morar com eles. A princípio, a manobra pareceu surtir efeito, e Harold moderou seus hábitos de bebida. Mas a mudança de comportamento durou pouco. Ele voltou a beber pesadamente e Deb, já farta, deixou a casa da família e começou a sair com outro homem. Pareceu ser o gatilho de que Harold precisava, e ele parou de beber. Deb voltou em março de 1988, e naquele momento parecia que seu casamento era forte e suas vidas estavam de volta aos eixos. Em 24 de março de 1988, Harold comunicou à esposa que estava indo para uma despedida de solteiro. Angela, a filha de Harold, naquele momento tinha saído de férias e estava viajando. Deb, conformada, planejou então passar a noite apenas com sua filha de 3 anos, na casa da família em Modesto. Quando Harold saiu para a despedida de solteiro, Deb colocou a filha na cama. Seu quarto ficava bem ao lado do dela. Pelo que havia dito, Harold somente voltaria na manhã do dia seguinte. Quando ele retornou, já no dia 25 de março, estava exausto pela noite de farra. Eram cerca de 5:30 da manhã. Pensando que ia ter algumas horas de repouso, Harold entrou em casa e se deparou com a cena mais horripilante de sua vida. No corredor de entrada, Deb estava no chão. Ela havia sido esfaqueada várias vezes e Harold teve instantaneamente a certeza de que ela estava morta. Quando a polícia chegou na casa, pôde verificar que se tratou de um ataque absolutamente brutal. Havia várias facadas em seu pescoço. E o mais impressionante, os cortes eram tão severos que ela quase tinha sido decapitada. Deb também foi estuprada, tendo o estupro macabramente ocorrido depois que ela foi assassinada. A única boa notícia era que a filha do casal de 3 anos foi encontrada ilesa em seu quarto.
A polícia ficou perplexa. Não havia indicação de luta e nenhum sinal de entrada forçada na casa. Ninguém na rua ouviu nenhum barulho durante a noite. A faca usada para matar Debbie era uma faca de sua própria cozinha e foi encontrada ao lado de seu corpo. Nesse cenário, claro, Harold se tornou o primeiro suspeito. Ele disse à polícia que esteve na despedida de solteiro a noite toda, desde as 22 horas do dia anterior. Ao ser submetido ao teste do polígrafo, porém, os detetives determinaram que ele não estava falando a verdade. Pressionado, Harold admitiu estar mentindo. Ele tinha ido de fato a uma despedida de solteiro, mas saíra antes da 1 da manhã. Ele então havia dirigido até a casa de uma colega de trabalho, de nome Karen, que na verdade era sua amante. Ele disse à polícia que ficou lá até por volta das 4:30 da manhã e que depois foi para casa, quando então encontrou Debbie no corredor. A admissão de Harold de que estava mantendo um caso extraconjugal tornou-o ainda mais suspeito aos olhos da polícia. No entanto, a mãe de Debbie, Jack MacDonald, essa mulher que você vê aí na imagem, não acreditava que a polícia deveria perder tempo investigando Harold. Ela tinha firme convicção de que ele não estava envolvido. O DNA coletado da cena confirmou seus instintos. Ele mostrava que a polícia não estava procurando Harold, e sim um outro homem. Enquanto a polícia investigava o caso, eles descobriram que Debbie também tinha um caso extraconjugal. Os detetives investigaram e localizaram um homem, de nome Don, e logo após um intenso interrogatório e o fornecimento de um sólido álibi por parte dele, o descartaram como suspeito. Sem novas pistas, o caso esfriou. No entanto, graças ao esforço de Jack, a mãe de Debbie, o caso nunca saiu dos holofotes. Ela garantiu que ninguém se esquecesse do assassinato de sua filha e conseguiu que algumas empresas incluíssem bilhetes pedindo dicas sobre o caso em suas entregas. Ela também conseguiu vários jornais e revistas para cobrir a história e chegou a dar entrevistas em um programa de TV. Ela nunca desistiu. Chegou inclusive ao ponto de se mudar de sua casa em Minnesota para Modesto, na Califórnia, para que pudesse se dedicar todo o tempo a descobrir o que tinha acontecido com a filha. Em 1996, 8 anos depois do crime, a polícia recebeu informações de um homem chamado Michael, de que um criminoso de nome Scott Fiesel era o responsável pelo assassinato. Michael havia cumprido pena por roubo e, quando foi solto, decidiu mudar de vida. Ele viu todas as filmagens sobre Debbie e acreditou saber quem era o verdadeiro culpado. Na época, ele morava a meia milha da casa de Debbie. E Scott Fiesel, que você vê aí na imagem, morava bem em frente a ele. Ele contou à polícia o que aconteceu naquela noite. Segundo Michael, ele estava em sua garagem quando Scott entrou. Scott estava sob o efeito de metanfetamina e disse a Michael que achava que tinha matado uma mulher naquela noite. Michael pensou que não passava de um delírio, até ver no noticiário que uma mulher de fato havia sido assassinada. Scott era conhecido por arrombar casas e roubar, mas o nível de selvageria no caso de Debbie era realmente chocante. Michael, porém, não contou o caso a ninguém, pois também estava envolvido em uma vida criminosa. Quando foi liberado da prisão, quase 9 anos após o assassinato, sua consciência, porém, pesou, e ele se dispôs a contar à polícia tudo o que sabia. Na época do assassinato, Scott tinha 18 anos e morava em Modesto com sua mãe e seu padrasto. A polícia descobriu que após o assassinato, Scott deixou Modesto e mudou-se para o estado de Arkansas. Ele ainda morava e trabalhava lá quando a polícia o rastreou e o prendeu, acusado do assassinato de Debbie Whitlock. Scott
teve o DNA coletado pela polícia de Modesto, e a amostra coincidiu com aquela encontrada na casa de Debbie. Ele foi então levado à justiça por assassinato em primeiro grau e roubo. Em 1999, como parte de um acordo judicial, Scott se confessou culpado do assassinato, não tendo que enfrentar a acusação de estupro. Ele foi condenado a cumprir uma pena mínima de 31 anos, que podia chegar à prisão perpétua. Jack, a mãe de Debbie, manifestou total indignação pela promotoria ter oferecido um acordo judicial, considerando o nível de brutalidade e o sadismo do crime. De fato, o assassinato de Debbie foi particularmente atroz, não apenas por causa dos ferimentos horríveis e pela necrofilia a qual ela tinha sido submetida, mas também pela total aleatoriedade do ataque. Scott não conhecia Debbie ou Harold. Ele disse a Michael que entrou em uma casa qualquer para roubar coisas, mas Debbie o surpreendeu. Então ele pegou uma faca de cozinha e a esfaqueou. Entretanto, a cena do crime, que você vê aí na imagem, não confirmou essa versão. Parecia que o ataque tinha começado no quarto de Debbie. Havia sangue em sua cama e respingos no chão, indicando que ela havia sido arrastada do quarto para o corredor depois de ser atacada. Ali, continuou a ser brutalmente esfaqueada e foi estuprada depois de morta. Nunca ficou estabelecida a razão de não haver sinais de arrombamento, nem porque em nenhum momento os vizinhos ouviram qualquer barulho vindo da casa. Debbie foi para a cama naquela noite, acreditando que tanto ela quanto sua filha de 3 anos estavam seguras. Ela jamais seria capaz de imaginar que um delinquente sob efeito de metanfetamina terminaria com sua vida dali a algumas horas, e talvez Scott, e esse é um pensamento assustador, tivesse se safado de um crime tão bárbaro, não fosse a perseverança de Jack, a mãe de Debbie, que nunca se conformou com a falta de respostas no assassinato e estupro de sua filha. Quanto a Harold, sua vida nunca mais foi a mesma depois do assassinato de Debbie. Ele voltou a beber pesadamente e acabou falecendo ao cair de uma encosta no Oregon, enquanto caminhava bêbado pelas montanhas. Jack, por sua vez, continuou ajudando outras pessoas mesmo depois que Scott foi condenado. Hoje ela trabalha com grupos de defesa de vítima e ajuda a obter pistas para casos não resolvidos, além de lutar por leis mais rígidas em casos de crimes hediondos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.